Ética e moral, entenda o conceito e as principais diferenças. Ética e moral são dois termos geralmente confundidos. Embora estejam relacionados, são termos que têm origem bem distinta. O que é ética? A ética é um conjunto de conhecimentos que são extraídos da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de uma forma racional e científica. Resumindo, ela é uma reflexão da moralidade. A ética nos ajuda a responder perguntas do tipo: eu quero, eu posso, eu devo. Se você chegou à conclusão que fazer uma fofoca não é legal, você leva isso para o seu dia a dia e procura agir de forma ética. Ética é o que diz respeito à ação quando ela é refletida, pensada. A ética preocupa-se com o certo e com o errado, mas não é um conjunto simples de normas de conduta como a moral. A ética promove um estilo de ação que procura refletir sobre o melhor modo de agir que não abale a vida em sociedade e não desrespeite a individualidade dos outros. Em Ética Prática, o filósofo australiano Peter Singer destaca e refuta 4 pontos que ele considera que não se aplicam à ética, apesar das pessoas, insistentemente, considerarem 3 pontos características do que seria a ética. Primeiro, não é um conjunto de normas em relação ao sexo, isso cabe à moral, pois a primeira, ética, é uma questão individual que, se afeta a sociedade, diz respeito a uma má conduta do indivíduo e não ao sexo em si. Singer diz que os mesmos problemas de má conduta de um indivíduo em relação ao sexo podem ser aplicados ao ato de dirigir um carro. Se ele é responsável e, com suas atitudes sexuais, atinge apenas a si mesmo, ele não está agindo fora do que a ética prediz, do mesmo modo que uma direção segura e responsável não afetaria a sociedade. Segundo, não é uma bela abstração teórica e inexequível na prática, pensar que a ética é utópica, porque a maioria das pessoas não age de acordo com ela, é falso. Se a ética não for aplicável na prática, não há o porquê de ela existir. Terceiro, não faz sentido apenas quando em contexto religioso, a ética é uma prática reflexiva que deve nortear as ações cotidianas dos indivíduos, tanto em contextos religiosos quanto fora deles. Quarto, não é relativa, ao contrário da moral, que é subjetiva. A ética tenta expressar um conjunto de práticas que devem ser consideradas corretas por toda a sociedade. Apesar de haver um contexto de ação individual, o indivíduo ético deve procurar fazer o que é o correto, e isso não é um traço subjetivo e individual, mas está dentro de um contexto. A ética é, portanto, a reflexão moral acerca da ação. É a ética que vai garantir às ações das pessoas a correção moral, sendo que, muitas vezes, uma ação moralmente ética pode não se enquadrar na moral de uma determinada sociedade. Por exemplo, se, em um país que segue a lei islâmica, uma mulher comete adultério, ela pode ser condenada à morte por apedrejamento. Isso faz parte da moral daquela sociedade, mas não é eticamente correto. Se, em uma situação hipotética, alguém salva uma mulher prestes a morrer daquela maneira, essa pessoa está atentando contra a moral, mas está agindo certo, de acordo com a ética. Exemplos de condutas éticas: não prejudicar pessoas no ambiente de trabalho. Respeitar as leis que sejam justas. Tolerância religiosa. Procurar agir com justiça. Não se apropriar, indevidamente, do que não é seu. Não prejudicar os outros. Respeitar o convívio social. O que é moral? A moral é uma espécie de conjunto de hábitos e costumes de uma sociedade. A moral, em geral, faz-se de acordo com a cultura de um local em um determinado espaço de tempo. Normalmente, alguns elementos da sociedade influenciam-na, como a religião, o modo de vida da sociedade, o acesso que essa sociedade tem à informação e o uso que as pessoas de determinado recorte social fazem da informação. A moral, normalmente, é exposta sobre preceitos e, muitas vezes, expressa como normas de proibição e permissão. É comum ouvirmos a frase fulano atentou contra a moral e os bons costumes, isso porque a moral é uma espécie de norma de conduta social que indica algo que é certo ou errado naquela sociedade. Devido ao caráter cultural e subjetivo da moral, algo que é permitido em uma determinada moral, pode ser proibido em outra. Apesar de várias normas morais repetirem-se, elas são, muitas vezes, diferentes porque as sociedades construíram diferentes modos de vida. Aquilo que uma sociedade convenciona como moralmente incorreto pode ser classificado como um tabu. A moral é um conjunto de regras que são aplicadas ao cotidiano. É basicamente quando eu transformo a ética numa estrutura escrita e essas normas passam a ser aplicadas e usadas por todo cidadão. Elas orientam o indivíduo, norteando suas ações, seus julgamentos sobre o que é certo e errado. Se muitas pessoas acreditam que fofocar não é legal, com o passar do tempo esse ato entra num consenso geral e estabelece-se que falar dos outros, principalmente no ambiente de trabalho, é imoral. Como o comportamento moral é moldado social e culturalmente, ou seja, os tabus e as permissões morais vão sendo modelados de acordo com o desenvolvimento social dos povos.
Nesse sentido, vários traços do comportamento humano modificam-se, pois são relativos. Alguns exemplos de moral podem ser encontrados nas seguintes relações: normas de conduta em relação ao sexo e à sexualidade. A moral, por sofrer influência da religião, pode tratar o sexo e a sexualidade de diferentes maneiras. Em sociedades politeístas antigas, como a grega e a romana, o celibato não era estimulado, ao menos para os homens, como é nas sociedades ocidentais cristãs, que se formaram a partir do crescimento do cristianismo na Idade Média. Como a religião cristã baseia-se nas ideias de pecado original e de que o afastamento dos pecados é necessário para a obtenção da graça divina, a moral incorporou a proibição do sexo fora do matrimônio como norma. Daí deriva o tabu quanto à prática de sexo que não seja uma prática reprodutiva e que não tenha obtido a benção divina. A homossexualidade também é um tabu nas culturas judaico-cristãs e islâmicas por conta dos preceitos dessas religiões, mas, na Grécia Antiga, a homossexualidade era um elemento cultural comum da sociedade, baseado, inclusive, no alto teor patriarcal daqueles povos que tendia a colocar a mulher no simples lugar de fêmea reprodutora, incapaz de oferecer a plenitude espiritual a um homem. Tratamento à mulher. O domínio dos homens nas relações sociais com as mulheres é antigo. O que chamamos, hoje, de patriarcado é a marca desse domínio, que, durante milênios, e até hoje, colocou a mulher em posição social inferior. Se pensarmos que, até a década de 1930, as mulheres não votavam na maioria das potências republicanas e que, ainda hoje, as mulheres são negados certos direitos básicos, como a liberdade de ir e vir e de se expressar, com base em preceitos morais, podemos tomar como exemplo de norma moral o tratamento dado às mulheres. Hoje a ética tem o dever de desmascarar e derrubar esse antigo domínio que subjuga e trata com inferioridade as mulheres. A escolha pelo certo e pelo errado ou pelo bem e pelo mal. Nos livros Genealogia da Moral e Além do Bem e do Mal, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche tenta desconstruir a imagem que a nossa sociedade tem dos valores morais, afirmando que essa visão está demasiadamente entorpecida pela moral cristã. Segundo o filósofo, a gênese dos valores morais tem data certa de nascimento, apesar de parecerem algo que sempre foi dado ou esteve aí. O filósofo também fala do peso da escolha, por uma ou outra ação, que pode implicar o bem ou o mal, mas faz questão de deixar claro que esse peso moral, que é considerado correto hoje, nem sempre foi aceito ou valorizado pela sociedade. Segundo Nietzsche, os valores morais vigentes na modernidade enfraquecem e desvalorizam o que há de mais fortalecedor no ser humano, a sua natureza animal. Diferenças entre ética e moral. A palavra ética vem do grego ethos, que significa jeito de ser, modo de ser e caráter. Já a palavra moral é de origem latina e vem de morales, que tem como significado tudo que é relativo aos costumes. A finalidade da ética e da moral é muito semelhante, ambas contribuem para estabelecer as bases que guiam a conduta do homem e ensinam a melhor forma de agir e de se comportar dentro de uma sociedade. Porém, o estudo da ética é voltado para compreender as ações do homem de acordo com os valores morais que orientam essas ações, além de buscar classificá-las como certas ou erradas, independente das práticas culturais. Já a moral são os costumes, crenças, tabus e modos de pensar construídos por uma sociedade. Sendo assim, podemos perceber que a ética tem mais a ver com a questão individual, enquanto a moral trabalha com o processo coletivo. Basicamente, ética é o comportamento individual e refletido de uma pessoa com base em um código de ética ou de conduta que deve ter aplicabilidade geral. É chamado de ética o campo da filosofia que se dedica a entender e a refletir as ações humanas, ações morais, e a classificá-las enquanto certas ou erradas. Por isso, podemos dizer que ética é uma espécie de filosofia moral. O conceito de ética é utilizado quando refletimos sobre a moral aceita em determinada sociedade, podendo aceitar ou questioná-la. Assim, a ética norteia o caráter das pessoas e como elas irão se portar no meio social. Apesar disso, a ética não deve ser confundida com a lei, pois pessoas não sofrem sanções ou penalidades do Estado por não cumprirem normas éticas. Exemplo, fulano teve uma atitude antiética ao furar a fila do banco. Moral é, por sua vez, o costume ou hábito de um povo, de uma sociedade, ou seja, de determinados povos em tempos determinados. A moral muda constantemente, pois os hábitos culturais são renovados periodicamente e de acordo com o local em que são observados. Antigamente, era imoral as mulheres usarem calças, mas hoje é moralmente aceito. Ética. Modo pessoal de agir, individual. É a ciência que estuda a moral. É princípio. É permanente. É universal. É regra. É a reflexão filosófica da moral, caráter teórico. Moral. Modo social de agir, coletivo. É temporária, pois é cultural, é temporal. Tem caráter prático, com força normativa dentro do grupo social. São aspectos de condutas específicas. Está relacionada com hábitos e costumes, caráter prático.